Olá, CIBMed, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo as somas de termos das PGs e também algumas outras ideias aí que eu tenho para te apresentar, especialmente dos produtos de N termos. Eu vou só te mostrar um truquezinho que você pode usar, tá bom? Vamos começar aqui relembrando rapidamente que em toda PG a soma de N termos é dada por aquela fórmula que se chama A1. Ou A1, quem, que, menos quem, menos que. Tem outra versão dessa fórmula, mas eu só vou falar dessa daqui que eu acho que é mais rapidinha. E ela vai te lembrar também a próxima. Ó. Numa PG onde a razão vai de 1 a menos 1, existe um limite para a soma dos infinitos termos dela. A soma desses infinitos termos tem o limite dado por A1 sobre 1 menos Q. Lembra? Toda vez que aparecer uma soma infinita, a única soma infinita que você vai ver é a soma infinita de uma PG. A soma infinita de uma PG é a famosa A1 sobre 1 menos Q. Vamos começar resolvendo esse exercício aqui, número 14. Diz assim: uma pessoa faz um regime durante algumas semanas. Na primeira semana, ela perdeu 5 quilos e em cada semana posterior, ela emagreceu 60% do que perdeu na semana anterior. Qual o tempo mínimo em semanas para que a pessoa perdeu 11 quilos? Vamos começar organizando as coisas aqui. Na semana 1, ela perdeu 5 quilos. Então, na primeira semana foram 5 quilos perdidos. Na segunda semana, ela perdeu 60% do que ela tinha perdido antes. 60% de 5 vão dar 6 vezes 5, 30 por 10, 3 quilos. Né? Na próxima semana, na terceira semana, ela perdeu 60% do valor anterior, 60% de 3, que vai dar 1.800. E assim por diante. Vamos ver o total que ela já perdeu? 5 com 3 ela já perdeu 8. 8 com mais 1,8 dá 9,8, é quase 10. Vamos avançar mais algumas casas. Vamos para a quarta semana ver. Na quarta semana, ela perdeu 60% de 1,8 quilos. 60% de 1,8 vai dar 1,08. Então, somando isso a tudo que ela já perdeu, repara, na quarta semana ela já perdeu um total de 10 quilos 880 gramas. Ou seja, não precisa nem de fazer conta, né, gente? Na quinta semana, com certeza, ela vai ter perdido até mais do que 11 quilos. Por isso, a resposta é D. Ela atingirá o total de 11 quilos na quinta semana. Prontinho. Observe que para resolver esse daqui eu fui pelo famoso método do desespero, tá? Se você quiser, tenta fazer esse exercício no método tradicional, método da fórmula. A soma de N semanas tem que totalizar igual a 11. A razão é 0,6, porque toda semana a quantidade perdida vai multiplicando por 60%, 0,6. Tenta jogar lá e você quer saber qual que é o número N para que essa soma seja maior ou igual a 11. Vai cair numa equaçãozinha exponencial, tá? Tenta fazer daquele jeito. Se você não conseguir, manda para mim no Instagram ou me pergunta no próximo plantão, certo? Dá uma olhada nessa outra. Na figura abaixo, esse daqui foi um pedido de um aluno especial chamado Vinícius Gabaldo. Na figura abaixo, o lado do quadrado maior mede 6. Opa, o lado do quadrado maior mede 6. Então, aqui vale 6, aqui vale 6, aqui vale 6, ali vale 6. Tá. Os demais quadrados foram construídos com a medida do lado igual a metade da medida do lado do quadrado anterior. Então, o primeiro começa com 6, 6, 6, 6, 6. O próximo vai ser metade, 3, 3, 3, 3. O próximo é metade, 1,5, 1,5, 1,5 e 1,5, assim por diante. Tá. Imaginando que a construção continue indefinidamente, olha lá os 3 pontinhos no final, turma. Opa, apareceu 3 pontinhos, você já sabe.
A soma das áreas de todos os quadrados será. Então, se você construir isso daí, a soma de todos os quadrados é uma soma infinita. A primeira área, lembrando, gente, é a soma das áreas. A área do primeiro é 6 vezes 6, 36. Mais a área do próximo é 3 vezes 3, 9. A área do próximo eu nem sei, mas eu sei que segue um ritmo aí de uma PG. Apareceu uma soma infinita, a única soma infinita que você vai ver é a soma infinita de uma PG, a famosa A1 sobre 1 menos Q. Prontinho. Então, o A1 é a primeira área. A primeira área deu 36. Dividido por 1 menos a razão. Cuidado agora, ó. Do 36 para chegar no 9, ele acabou sendo dividido por 4. Ou seja, o segundo valor é 1/4 do anterior. Então, a razão é 1/4. 1 menos 1/4, esta conta vai dar 36 dividido por. Vamos lá, pessoal das frações, hein? Essa daqui dá para fazer. Ó. Pega uma barra, divide em 4 partes e tira 1/4. Sobram os outros 3/4. Pronto. Para fazer essa divisãozinha, você copia a primeira, que é 36, multiplica pela de baixo invertida. 36 por 3 dá 12, vezes 4, 48. Resposta certa, letra C. E eu trouxe esse exercício porque, se eu não me engano, e se o Gabaldo não me enganou, esse exercício está com o gabarito errado, pessoal. Espero que não tenha atrapalhado aí seus estudos, tá? Então, se você não conseguiu fazer, agora você já sabe qual é o motivo, tá? O gabarito estava errado. Vamos para mais um exercício número 13. Resolva a equação onde o primeiro termo, ele já está te cantando a bola. O primeiro termo, o primeiro membro da equação é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Opa! Vai caneta aí, infinita. Então, o próprio exercício já te disse, ó. Você tem aqui a sequência. X menos x sobre 4 mais x por 16 menos x por 64 e assim por diante. O próprio exercício já te disse que isso daqui é uma soma, você já poderia ver porque tem 3 pontinhos no final. Toda vez que tem os 3 pontinhos no final é uma soma infinita. E a única soma infinita que você vai ver é a soma infinita de uma PG, que é a famosa A1 sobre 1 menos Q. O A1 é o primeiro termo, x. Aqui o truque está na razão, gente. Olha, para o x se transformar em x dividido por 4, ele foi multiplicado por 1/4. Isso não é difícil de ver. Em cima sempre está multiplicando por 1, embaixo por 4. Só que os sinais vão se alternando, ó. Menos, mais e assim por diante. Se os sinais se alteram, essa sequência está sendo multiplicada por um certo número que faz esse sinal ficar trocando toda vez que você multiplica por ele. Isso só vai acontecer se a razão for um número negativo. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos 1/4. A razão é negativa, menos 1/4, por isso que ela está trocando de sinais ali na conta. Então, essa conta toda tem que dar igual a 8. Ficamos com x dividido por 1 menos com menos mais 1/4, igual a 8. Como eu não estou com paciência para fazer conta de fração hoje, eu vou fazer o seguinte. Todo esse denominador está dividindo x. Passa para o outro lado multiplicando. Então, você vai descobrir que x é igual a todo o denominador 1 mais 1/4 multiplicado pelo 8. Distribui 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1/4. 8 vezes 1 dá... Bom, vamos fazer assim, ó. 8 vezes 1/4, para você não se confundir. Então, x vai dar 8 mais 8 por 4 dá 2 e 2 vezes 1 é 2. Então, o valor x vale 10. Essa é a resposta dessa belíssima equação. Na sequência, turma, a gente vai, não se assuste, resolver um desafio. Veja esse aqui. Resolva a equação a seguir no intervalo de 0 até 2π. Olha que
Belíssima equation. Que belíssima equação, meu Deus do céu. O que significa isso? Vamos lá. Momento, controle de nervos. Respira. O que é isso, meu senhor? Ó, esse símbolo que você vê aí é o símbolo de um que a gente chama de somatório. Ele representa uma soma, onde todas as parcelas têm a mesma cara. Então, tá vendo aí que é um somatório, na frente está escrito seno elevado a n de x? Então, todas as parcelas dessa soma têm a cara seno elevado a alguma coisa do x. Essa coisa, né, tá no expoente do seno e ela vai variar nos números naturais, começando naquele que está ali embaixo. Ó. O primeiro expoente que vai aparecer no n é 0. E aí você vai aumentando de 1 em 1 até chegar no último que está lá em cima. Curiosamente, lá em cima, olha lá, é o infinito. Então acho que você já sabe mais ou menos o que fazer. Vamos montar a conta que você resolve sozinho ou sozinha. Muito bem, a gente tem aqui uma soma e todas as parcelas têm a mesma cara. É seno elevado a alguma coisa de x mais seno elevado a alguma coisa de alguma certa coisa de x mais. Opa, vai caneta, força, caneta, não me deixe só. Aí, mais seno elevado a alguma coisa x e assim por diante, até o último. Só que nesse caso não tem último. O primeiro expoente que vai aí, está escrito embaixo do símbolo, o primeiro expoente é 0. E aí você vai aumentando de 1 em 1. Então você vai ficar com, o teclado entrou aqui, 0, 1, 2, então é seno elevado a 0, mais seno elevado a 1, mais seno elevado a 2, mais seno elevado a 3, mais seno elevado a 4, e assim por diante, infinitamente, até que o resultado dê 2. Curioso, né? Olha lá, aquele símbolo era para representar essa equação. Seno elevado a 0, mais seno elevado a 1, mais seno elevado a 2, mais seno elevado a 3, mais seno elevado a 4, assim por diante. Ô, turma, curiosamente, o que a gente está vendo aqui é uma soma de termos com 3 pontinhos no final. É uma soma infinita. Agora, olha só. A soma infinita, a única soma infinita que você vai ver é se isso aí for uma PG. Curioso, né? Se isso aí for uma PG, vai dar A1 sobre 1 menos Q. Se for uma PG, o A1 teria que ser seno de x elevado a 0, que é o primeiro termo da sequência, dividido por 1 menos, aqui que está o truque. Se for uma PG, daqui para cá, o que está acontecendo? Está multiplicando pelo seno de x. Para descobrir o próximo valor, você pega o anterior e multiplica pelo seno. Então, a razão aqui é o próprio seno de x. Olha que curioso. Agora, será que vale? Porque esse tipo de fórmula, você sabe, só vale se a razão estiver entre menos 1 e 1. Por acaso, é exatamente onde o seno está. O seno vai de menos 1 até 1. É claro que o seno pode ser igual a 1 e menos 1, que nós vamos excluir nesse caso, porque senão vai dar denominador zero, que é impossível, né? Mas isso não influencia, não tem grande problema, uma vez que o seno é uma função que está limitada, ele vai sempre de 1 até 1. É como se a razão ali fosse de menos 1 até 1. Então, dá para usar como se fosse uma PG de razão seno. Essa é a nova equação, seno elevado a 0 vale 1, dividido por 1 menos seno de x. Tudo isso é igual a 2, multiplica cruzado 2 vezes tudo isso, vai ficar, bom, uma vez qualquer coisa dá 1, igual a 2 vezes 1 menos seno. Multiplicou distribuindo 2 vezes 1, 2, menos 2 senos. Pula para lá, vem 2 senos positivo. 2 senos de x igual a 2, pula para cá, menos 1. 2 menos 1 dá 1, então o seno de x tem que ser igual a meio. Essa equação você sabe resolver, hein? Vamos lá, quem tem seno igual a meio que você já conhece é o 30 graus. Mais alguém da família dele que tem seno igual a meio? Bom, o seno você olha sem sono, você olha em pé. Para que o seno seja positivo como está aqui, tem que bater aqui em cima, ó.
pode ser o próprio 30 ou pode ser esse outro da família do 30, que é o 150. Como o intervalo está em radianos, a gente dá a solução em radianos também. 30 graus, que são π sobre 6, e 150 graus, que são 5π sobre 6. Fechou. Tá aí. Mais uma equaçãozinha maluca, unindo duas matérias que a gente já estudou esse ano, né? PG e trigonometria, para resolver. Olha, o próximo exercício eu vou falar sobre produto. Então, se você não está muito interessado em aprofundar, pode parar por aqui. Isso daqui já foi aprofundamento bastante. Agora, se você estiver resolvendo os últimos do aprofundamento, você vai se deparar com isso aqui, ó. Opa! Exercício 23. Supondo-se numa progressão geométrica, o primeiro termo é 1, ou numa PG, o primeiro termo é 1 e o sexto termo, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto termo é 32. Assinale a alternativa que corresponde ao produto dos 6 primeiros termos dessa progressão. Então, ele quer o produto dos 6 primeiros termos. Turma, eu vou fazer sem fórmula nenhuma, eu vou chegar no resultado e aí eu comparo o resultado com o que a gente usa de fórmula, mas você não precisa de usar fórmula de jeito nenhum, tanto é que eu nem comentei na teoria em sala. Ó, esse aqui é o A5. O A5 numa PG é o A1 vezes Q na quarta. Então, o A5, que é 32, tem que ser o A1, que é 1. Desculpa, esse daqui é o sexto termo. Opa, sexto termo, agora sim. Vezes Q na quinta. Tá. 1 vezes Q é Q na quinta, então Q é a raiz quinta de 32. A única raiz que nos interessa aqui é a raiz 2, que 2 elevado à quinta dá 35, maravilha. Então, os termos aqui são 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, opa, 1 vezes 2 é 2, 4, 8, 16, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Ai, gente, desculpa. Eu tinha feito um tracinho a mais, agora que eu percebi. Desculpem, tá aí, ó, 32. Pronto. Agora, olha que curioso. Você deve se lembrar que eu mencionei para você que na PA, a soma dos extremos é sempre igual. E na PG é o produto deles que é igual. Veja só. Aqui eu quero saber quem é o produto dos 6 termos. Veja aqui, o A1 vezes... Bom, o produto dos 6 termos seria A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Mas veja que o A1 vezes o A6 dá a mesma coisa que o A2 vezes o A5. E dá a mesma coisa que o A3 vezes o A4. Então, A1 vezes A6 é o próprio A1, A6. A2 vezes A5 é a mesma coisa que A1, A6. A3 vezes A4 é a mesma coisa que A1, A6. Então, a mesma multiplicação do A1 vezes o A6 apareceu ela vezes ela vezes ela. Vezes ela, ou seja, apareceu essa multiplicação, o A1 vezes o A6, 3 vezes. E por que apareceu 3 vezes? Porque a gente fez parzinho. Esse cara no expoente é o número de parzinhos que se faz. Se você tem 6 termos, o número de parzinhos que você consegue fazer é 3, é metade. Então, o produto dos 6 termos, na verdade, é a raiz quadrada do produto do primeiro pelo último elevado ao número de termos. Raiz quadrada por quê, gente? Porque esse 3, para quem não se lembra, acabei de mencionar, é metade de 6. E se ele é metade de 6, lembra que o expoente fracionário vira raiz? O produto dos 6 termos vai ser a raiz quadrada do A1 vezes o A6 elevado a 6. Então, se você quiser fazer a conta, faça dessa maneira. Se não, você vai na mão, ó. Você sabe que a multiplicação dos extremos sempre dá a mesma coisa.
1 vezes 32 dá 32. 2 vezes 16 dá 32. 4 vezes 8, 32. Então, o produto dos 6 termos, na verdade, é 32 vezes 32 vezes 32. 32 ao cubo. 32 é 2 na décima. Elevado ao cubo dá 2 na 15. 32 vezes 32 vai dar 1024 vezes 32 vai dar 32.768. Aqui não tem jeito, tem que fazer a conta mesmo. Certo? Fazendo pela fórmula, você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Ai, mas professor, e se tiver uma quantidade ímpar de termos? Funciona do mesmo jeito, porque o único termo que vai estar lá no meio, ele é a raiz quadrada do produto dos vizinhos. Então, quando ele entrar na conta, ele vai se adequar perfeitamente ali. Então, se você percebeu e quiser guardar uma fórmula nova, o produto de n termos em módulo, porque ele pode ser positivo ou negativo, dependendo ali se a razão for negativa, ainda tem que levar isso em conta. Ele é a raiz quadrada do primeiro vezes o último elevado ao número de termos. Pronto. Essa daqui é a fórmula do produto de n termos para você que quiser guardar. Mas como eu te mostrei, você não precisa disso. É só tentar desmanchar ali a PG, que você, na maioria das vezes, assim, grande maioria das vezes, você usando esse raciocínio, você consegue resolver. Finalmente, para terminar esse vídeo, que foi mais curtinho, né? Eu acho que você percebeu. Vamos trabalhar numa demonstração da soma de n termos de uma PG, se ele deixar eu subir. Bom, vamos lá. A soma de n termos de uma PG, eu posso escrever como o Sn igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 até o n-1 até o An. Tá ali. Muito bem, o que eu vou fazer com essa soma? Presta atenção no rebuliço. Primeiro, eu vou escrever todo mundo em função do A1. O A1 é o próprio A1. O A2 é o A1 vezes Q. O A3 é o A1Q quadrado. O A4 é A1Q ao cubo. E assim por diante. Ó. O A1, o An-1 é Q elevado a 1Q na menos 2. E o An é o A1 elevado a Q na N-1, que é o termo geral. Muito bem. De propósito, preste atenção agora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escrever todo mundo em função do A1. Até os últimos termos eu escrevi também. Agora, preste atenção no truque. Vou multiplicar todo mundo por Q. Cada termo será multiplicado por Q. Quando eu multiplicar todo mundo por Q, inclusive esse cara que está aqui desse lado, eu vou ficar com Sn vezes Q igual a 1 vezes Q mais A1. Esse Q multiplica com esse, soma 1 no expoente e vira Q quadrado. Depois, esse Q multiplica com esse, soma 1, vira Q ao cubo. Esse Q multiplica com esse, soma 1 no expoente e vira N-1. Esse Q soma com esse Q, soma 1 no expoente e vira Q elevado a N. Muito bem, o que eu queria chamar a atenção para vocês, o truque aqui de você entender. Repara que aqui embaixo, ó, A1Q quadrado, A1Q ao cubo, tarará, até o A1, N-1. Essa sominha aqui é essa sominha que está aqui na conta de cima, ó. Olha lá. É exatamente a mesma conta. Essa conta aqui é praticamente igual à soma de todos os termos, exceto o A1 que ficou de fora, tá vendo? É a soma de todos os termos, exceto o A1, que ficou de fora. Então, a gente pode escrever essa conta assim. É Sn vezes Q igual a Sn menos A1, que é o valor de toda aquela soma, só não está incluído o A1, mais, olha o que sobrou no final, A1 vezes Q na N. Eu vou passar esses dois carinhas para o outro lado, eles vão positivos. A1 menos, e outro vai ter negativo, A1Q na N é igual a Sn que estava aqui, pula esse para lá, menos Snq vezes Q. Acho que você já está identificando aí algumas coisas que dá para colocar em evidência, né? Aqui, por exemplo, eu tenho A1. Coloco o A1 em evidência. Sobra 1 menos Q na N.
Aqui eu tenho SN, SN. Coloca SN em evidência. Ah lá, quem apareceu, pessoal? Conclusão, a soma dos N termos vai ser esse cara aqui, quando esse parênteses passar dividindo. Vai ser o famoso A1, 1 quem dividido por 1 menos Q. Conforme você manipula a sua equação, conforme você manipula essa equação, pode ser que você obtenha um resultado diferente, mas diferente apenas nos sinais. Ao invés de ficar 1 menos Q elevado a N e 1 menos Q, podia... Você viu que eu pulei para cá e pulei para lá? Foi de propósito. Se eu tivesse mantido o SNQ lá daquele lado, eu obteria que o SN é o A1 vezes 1 Q em menos 1 sobre Q menos 1. Mas aí fica a sua vontade para fazer da maneira que você preferir. Eu gosto sempre de lembrar dessa, porque essa me lembra do A1 sobre 1 menos Q e acabou, eu não me confundo, tá? Ô turma, acho que esse vídeo foi um dos mais curtos que eu já gravei para você, mas eu vou parar por aqui, não vou enrolar muito não. Faça todos os exercícios, tem uns que tem coisa de matemática financeira no meio, que é bom você dar uma relembradinha, tá? Bastante exercício, muitos exercícios são exercícios assim, de uma equaçãozinha só que você resolve, que não é impossível. Treina aí um pouquinho, semana que vem a gente está de volta, tá? Pela sua atenção e pela sua disposição, muito obrigado. Tchau!